Posso conhecer alguém que me ama loucamente. Poderia haver alguém que se preocupa e me quer bem, mas não é igual o amor que mamãe tem por mim. Quem que é Mimi? Levanta a mão, Zul. Oh mamãe, eu vejo o que fizeste por mim. Oh mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você em meu coração. O primeiro amor que tive de alguém foi da mamãe. A primeira voz que ouvi em minha vida foi também. Peço ao Pai Jesus, protege enquanto quem me protegeu. Oh mamãe, eu vejo o que fizeste por mim. Oh mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você em meu coração. Um bom dia. Essa é uma homenagem a você, mamãe, pelo seu cuidado e proteção a cada um de nós. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Bom dia para vocês, meus queridos alunos da 81, 82 e 83. Hoje nós iremos comentar com vocês
na página 88, 89 e 91, sobre a economia da África do Norte. Então, se você tiver o livro em suas mãos, abra, por favor, na página 88, 89, 90 e 91 e vamos comentar sobre o assunto sobre economia da África do Norte. A economia da África do Norte eu dividi em alguns fatores. Primeiro fator, agropecuária. Quando se fala agropecuária, agro significa agricultura e pecuária, criação de um determinado animal. Depois nós temos o segundo elemento chamado mineração. Essa mineração são os elementos explorados internamente no interior da própria terra e tem uma grande rentabilidade econômica. Depois nós temos a indústria. A indústria irá transformar toda essa matéria-prima em produto comercializável, em produtos de bens de consumo. E temos o turismo, que é uma atividade econômica muito importante que temos na África do Norte, devido, por exemplo, aos antigos sítios arqueológicos e às áreas de praias e áreas desérticas. Então vamos ver com você nos próximos slides relacionado ao contexto sobre a economia da África do Norte. Mas antes de começar a aula, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Que a tua presença, Senhor Jesus, possa estar presente com cada mamãe nesse dia que é comemorado o Dia da Mamãe. Que ela possa receber as suas bênçãos, possa receber o seu grande amor e possa receber o abraço que vem de ti. Também esteja, Senhor Jesus, com os alunos A81, 82 e 83 nas atividades desse vídeo que nós iremos falar sobre economia. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos lá, então. Relacionado à agropecuária, na página 88 e 89, quem tiver o livro poderá abrir lá. Um dos problemas que ocorre nessa região é que é uma região de clima árido e semiárido. Ou seja, nessa localidade nós temos pouca incidência de chuva. Não como o Brasil ocorre, que temos uma grande concentração de chuva no clima equatorial e o clima tropical. E isso faz com que a nossa agricultura se desenvolva assim, muito mais rápido comparado à África do Norte. Mas, apesar do clima árido e semiárido, eles têm atividades agriculturas e atividades de pecuária nessa região da África do Norte. Outro elemento que nós podemos colocar é o clima mediterrâneo. Já que o clima árido e semiárido é um clima que não é propício para o cultivo dos produtos agrícolas e criação dos animais, então nós temos o clima chamado Mediterrâneo. O clima mediterrâneo é um clima temperado, é um clima que temos grandes estações do ano diferenciadas durante o ano e tem presença de chuvas. E como consequência disso, nós temos um solo bem úmido e tem os seus nutrientes, que é suficiente para a atividade da agricultura e a pecuária. Outro elemento que nós podemos colocar é, de todos os países que nós estudamos, que fazem parte da África do Norte, que são 7 países, desses 7, só 3 países se destacam na economia: Marrocos, Tunísia e Egito. Esses 3 países que eles vão se destacar na atividade da agropecuária. Por quê? Porque Marrocos vai ter a presença do clima mediterrâneo, a Tunísia também vai ter, e o Egito vai ter a riqueza do rio Nilo. Marrocos, eu destaquei o seguinte: eles vão ter frutas cítricas, como por exemplo damasco, tâmaras, pêssego, vai ter cultivo de cereais, trigo no geral, e batatas. E eu destaquei em vermelho, que você pode observar, a pecuária, no caso do vinhos. E o vinhos, como nós sabemos, é a criação de ovelhas. Tunísia, ela se destaca em trigo, ela se destaca em oliveiras, no caso a plantação de azeitonas e aproveitamento de óleo de oliva e frutas. Essas frutas também são as mesmas que nós temos em Marrocos devido ao clima mediterrâneo, que é a tâmaras, que é damasco, que é pêssego. E no Egito nós temos o que? Já devido à concentração do rio Nilo, nós temos alguns outros produtos que se destacam na agricultura e na pecuária da região
banhada pelo rio Nilo. Então nós temos algodão, temos o milho, cana-de-açúcar, trigo, uva, tomate e oliveiras. E você pode observar que eles têm uma grande incidência de criação de animais, né? Temos caprinos, que no caso é cabras, temos aves e ovinos. Esses 3 elementos fazem parte da pecuária do Egito. Então você pode observar que Marrocos, Tunísia e Egito são os 3 países que se destacam na atividade da agricultura e na atividade da pecuária. E aquilo que está em vermelho são a pecuária, são os animais que são criados nessa região, como Marrocos, ovinos, ovelhas, e Egito, cabras, caprinos, aves e ovinos, ovelhas. Já a Tunísia não se destaca na criação de animais nessa região. Nós podemos observar que também eles extraem vários minerais, como você pode observar lá na página 89 e 90. Eles têm ferro, manganês e o principal mineral que tem lá é o petróleo, que temos uma grande riqueza econômica para essa localidade. Argélia, Líbia, Egito e Tunísia, eles exploram em grande quantidade o petróleo, principalmente o petróleo, e esse petróleo é voltado para o mundo da exportação. E eles vendem principalmente para os países europeus que estão ali ligados ao mar Mediterrâneo. Argélia, Egito e Líbia, por ter petróleo, também tem um derivado que é o gás natural. E esse gás natural ele é utilizado muitas vezes nas atividades industriais, como nas próprias residências. E eles têm em grande quantidade esse gás natural, por ser um derivado da região do petróleo. As indústrias, na página 90, nós podemos colocar o seguinte: todos os países têm relação comercial com todos os países. Todos os países, estou falando, são os 7 países da África do Norte. E eles também têm um bom relacionamento com todos os países do mundo todo, mas principalmente com a Europa. A Europa, eles têm um contato muito perto um do outro, né? Só separado pelo mar Mediterrâneo. Então as indústrias são voltadas exclusivamente para o mundo europeu. O Egito se destaca como indústria de bens de consumo e indústria de produção. E quais são os exemplos que podemos colocar? Indústria de alimentos, né? Roupas, siderúrgicas, mecânicas, vidros, madeiras e papel são as principais indústrias que o Egito possui. E o Egito se destaca nos países industriais como sendo um país industrializado nessa região. E o Egito é considerado um país emergente. Isso você pode observar lá na página número 90, essa grande configuração. Além do Egito, nós também temos a Tunísia e Marrocos, né? São indústrias de bens de consumo. Essa indústria de bens de consumo não compara-se ao Egito, que temos uma grande composição de outros elementos industriais. Mas o que se produz é suficiente para a economia do próprio local. E nós podemos observar que o Egito, a Tunísia, Marrocos e os outros 7 países têm indústrias, sim, mas essas indústrias que eu coloquei são as indústrias que se destacam nessa região. Aí nós podemos observar também o turismo no Egito, né? Na página 90 e 91, nós podemos observar que no Egito se destaca, por exemplo, algumas atividades de turismo, nos quais monumentos históricos, tudo voltado praticamente para a civilização egípcia. E os egípcios deixaram muita coisa na própria estrutura, como pirâmides, né? Como sítios arqueológicos, como produtos que eles tinham na própria região. Eles se destacam na principal atividade egípcia, nos monumentos históricos. Também temos templos. Esses templos eram voltados para os seus próprios deuses, né, da civilização egípcia. Então temos em grande composição essa formação deles. Também temos as pirâmides, que essas pirâmides eram verdadeiros lugares onde eles colocavam as pessoas, os faraós e todas as famílias dele nos túmulos. E esses túmulos eram verdadeiras pirâmides. E a esfinge de Gizé, ou Gizé, é a principal esfinge que é deixada por um dos faraós no período da civilização egípcia. E o Museu do Cairo que fica no Egito, na capital, onde nós temos as grandes representações de aquilo que foi já encontrado nas atividades arqueológicas no próprio Egito, em Cairo e nas suas redondezas, e também pela região do rio Nilo. E o rio Nilo se destaca pela sua atividade de turismo, porque temos muitos cruzeiros que são realizados nessa região, e passando
por lugares onde teve a arqueologia egípcia, a civilização egípcia. Então, esses elementos como templos, pirâmides, esfinge, Museu do Cairo e Rio Nilo são os pontos de turismo que se destacam na região do Egito. Aqui nós podemos observar as pirâmides do Egito. Aí você pode observar a esfinge de Gizé, o Museu de Cairo, que fica no Egito, no centro da cidade, e aqui o Rio Nilo, que atravessa, que corta a cidade de Cairo, capital do Egito. Também nós podemos observar, lá na página 90 e 91, sobre a Tunísia. E a Tunísia também tem sítios arqueológicos. Esses sítios arqueológicos é diferente, por exemplo, da civilização egípcia, porque lá nós tivemos a presença dos romanos. Então, os romanos, que eles deixaram muita estrutura de civilização nessa região ao norte, principalmente na Tunísia, que é banhado pelo mar Mediterrâneo. Temos belas praias. Se diz que Tunis, na Tunísia, Tunis, capital da Tunísia, é o local do Caribe, e esse Caribe é do mar Mediterrâneo. Temos também atividade de turismo nas áreas desérticas, onde a população vai, por exemplo, transitar nessas localidades, observando a vivência e a convivência dos beduínos nas áreas desérticas e observando o tipo de cultura, alimentação e os animais que temos nessa região das áreas desérticas da Tunísia. Aqui você pode observar um sítio arqueológico. Eles encontraram aqui seria uma região de representação de banhos que os romanos tinham nesse período. Aqui você pode observar um local de auditório, né? Esse auditório, um grande auditório que também lá na cidade de Roma, na capital da Itália, nós temos um coliseu, e esse coliseu também tem uma demonstração também nessa região da Tunísia, ao norte da África. E aqui nós podemos observar essas belas praias, que são a praia de Tunis. Como você pode observar aqui, esses caminhos transitando para cá, e essas areias claras e águas claras que nós temos nessa região. Aqui também você pode observar relacionado ao turismo no país do Marrocos. Se destacam alguns lugares, por exemplo, Casablanca. Casablanca é voltado exclusivamente para o comércio. Marrakech também, atividade comercial, eles são bons comerciantes, então tem cidades estruturadas só para o comércio. Fez é um local onde eles vão tingir os próprios tecidos com várias cores naturais, e a cultura árabe. Aqui você pode observar Casablanca, toda a estrutura dela, como ela com esses tipos de monumentos e arquiteturas voltadas para o sistema árabe. Aqui você pode observar a cidade de Marrakech, é um local totalmente voltado para o comércio, comércio de tecidos, que você pode observar, né, tecidos em grande composição, estruturas, e aqui também a cidade de Fez. A cidade de Fez é uma cidade que também temos essa cultura voltada para o turismo. E aqui você pode observar a cultura árabe, né? Os árabes, eles tomaram bem conta dessa localidade na cidade de Casablanca, Marrakech, Fez, e principalmente em Marrocos. E gostaria agora daquilo que nós comentamos lá na página 91 do seu livro. Na página 91 do seu livro aqui, você tem atividades para realizar relacionado a essa parte da economia. Nós temos 3 perguntas da página 91 que você pode realizar, e aí você vai visitar essa atividade lá na plataforma do Class. Ao olhar, eu vou visitar, e essa atividade é para o segundo bimestre. Obrigado pela sua atenção, e que Deus possa abençoar você ricamente. Obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas a nós até o presente momento. Que o Senhor possa estar com a turma 81, 82, 83, abençoando ricamente, que eles possam ser abençoados por Ti e possam entender aquilo que foi explicado nesse momento. Fica conosco também, estenda as bênçãos dos altos céus para cada familiar. E também, principalmente, as mães que nesse dia estão comemorando o seu Dia das Mamães. Muito obrigado por tudo. Em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, e que Deus abençoe você, meu querido aluno.